A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É um privilégio termos esses momentos juntos para mais uma leitura bíblica no nosso canal. Sabe, muitas vezes nós resumimos a nossa fé a um dia da semana, ou 2, um mês, não importa. Mas achamos que ser cristão é apenas ir para a igreja no domingo, no sábado, não importa que dia da semana você vai para o culto, cantar algumas músicas, louvar ao Senhor e voltar para casa com a vida igual, como se nada tivesse mudado. Mas no fundo, a nossa alma sente que Deus quer algo muito mais profundo do que 1 hora de ritual por semana, uma ou 2 horas de culto por semana. Deus quer um relacionamento conosco diário, profundo. Ele está lá para nós o tempo todo. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês antes da nossa leitura é a seguinte: qual é a verdadeira adoração que toca o coração de Deus? Será que são os louvores que a gente canta ou da forma que a gente vive a nossa vida comum? Pois muito bem, nós vamos descobrir a resposta para esta questão. A proposta do apóstolo Paulo para hoje é a seguinte: é revolucionar a nossa ideia de adoração. Ele nos convida a abrir a Bíblia com coração e mente aberta para descobrir o que o verdadeiro altar de Deus não é apenas um templo que está dentro dos nossos corações, mas no nosso dia a dia, nas nossas decisões cotidianas, e não naquela hora de culto que você vai para a igreja ou para o templo. É no momento em que você está dedicado a Ele. Portanto, peguem as vossas Bíblias com muita alegria e receba a palavra de hoje de coração. Na nossa leitura está em Romanos 12, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 8. É assim mesmo, irmãos. Nós erramos também. Vamos acompanhar na versão NVT, que é a minha hoje. Mas se a sua for diferente da minha, não tem problema. Vamos entender o que este chamado tem para nós? Vamos lá. Romanos, capítulo 12, versículo 1. O sacrifício vivo para Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que você recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. E se for mestre, ensine bem. Ensine bem. Se o seu dom é consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. E se for o dom de contribuir, dê generosidade. E se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não demorem para orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Eu passei um versículo a mais
mas que o Espírito me falou, leia este. E eu li. Por quê? Porque Deus, ele nos diz exatamente como nós devemos agir, de uma forma simples e objetiva. Mas respondendo à questão inicial, qual é a adoração que agrada a Deus? A resposta é a entrega total da sua vida diária. A conclusão que eu tenho hoje é que o culto racional é oferecer a nossa rotina, o nosso corpo, a nossa mente, como um sacrifício vivo a Deus. Adorar a Deus não é se amoldar ao egoísmo deste mundo, mas deixar a mente ser transformada para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Abba Pai, servindo aos outros com dons que nós recebemos e também abraçarmos os nossos irmãos da igreja ou não da igreja com coração, com amor. E se você deseja que a sua vida seja um ato de adoração a partir de hoje, comenta aqui embaixo no campo de comentários a palavra transformação. A frase para o dia de hoje é a seguinte: entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês e seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Irmãos, vivam o dia de vocês hoje como se fosse um verdadeiro culto a Deus. Louvem ao Senhor de coração. Cada atitude importa. E amanhã o apóstolo Paulo vai continuar destrinchando na prática a fé, mas focando nos relacionamentos. Vamos aprender como amar de verdade as pessoas difíceis e como vencer o mal fazendo o bem. Que Deus abençoe vocês. Que essa palavra tenha entrado nos vossos corações. Espero vocês amanhã para o próximo capítulo, hein? Tchau, tchau.